Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações para vocês ficarem milionários na Bolsa Brasileira. Pessoal, são 3 ações extremamente baratas e a última aqui da lista pode surpreender, ela pode trazer um retorno aí para vocês acima de 2.000%, multiplicar o seu capital em várias vezes. E detalhe que essas 3 ações eu sigo comprando com bastante força. E para você que ficar comigo aí até o final deste vídeo, eu vou revelar uma estratégia secreta para que você nunca mais perca dinheiro com ações e sempre aproveite as melhores oportunidades do mercado. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação dessa lista são as ações da BB Seguridade. E, inclusive, pessoal, a BB Seguridade foi um caso recente na carteira do canal. Eu fiz um grande aporte aí nas ações da BB Seguridade, eu comprei 407 ações aqui da empresa. Perceba que eu consegui garantir um bom preço e eu acho que a BB Seguridade sim é uma ação que tem potencial de me deixar milionário. Claro que nada se trata de recomendação, tá? Essa é a minha visão. Bom, primeiro ponto que ela é uma seguradora, tá? Seguradoras são extremamente previsíveis. Por quê? Porque hoje o setor de seguros aqui no Brasil, ele é baixo penetrado. Então ele ainda tem um potencial de crescimento bem expressivo. Fora que ele cresce, né? A uma taxa de 10 a 12% ao ano na média. Então ele supera a inflação brasileira, que gira em torno na faixa de 5 a 6% ao ano na média. Outro ponto bem interessante, que ninguém fala do setor de seguros, é que ele é um setor muito previsível, não é por acaso, porque as seguradoras, pessoal, elas acabam, né? Você contrata ali o seu seguro de vida, seguro prestamista, seguro odontológico, só como exemplo, até porque a BB Seguridade, ela é líder em seguro rural. E aí você reza, você torce para que esse sinistro não aconteça. Então a seguradora, ela pega o dinheiro ali, né, dos clientes, do credor e coloca na renda fixa. Por isso que quando a gente tem uma alta na taxa de juros, elas acabam ganhando dinheiro, porque elas são premiadas pelo resultado financeiro mais elevado, por elas aplicarem títulos indexados à inflação, né, indexados ali, né, no caso aos indicadores de renda fixa. Então ela acaba ganhando em cima disso. E quando a gente tem uma baixa na taxa Selic, ela ganha com um operacional mais elevado, como a BB Seguridade, que é líder ali em seguro rural. Ela se utiliza dos canais do Banco do Brasil para vender os seus seguros, tá? No caso, ela é, de fato, o braço direito do Banco do Brasil, inclusive o banco tem uma grande posição na BB Seguridade, tá? Ele se beneficia desse lucro líquido bilionário. Agora, tratando-se aqui de potencial de retorno, é uma excelente pagadora de proventos e com a perspectiva de lucro para o ano seguinte, tá? Ela tem contemplado 90% de payout, ela pode pagar, considerando aqui, ó, o valor de mercado atual da BB Seguridade, que fica nesta faixa de 63 bilhões, ela pode pagar 13,5% de dividend yield para 2026, tá? Essas são as minhas estimativas aqui para a empresa. E hoje ela está muito barata, também tem potencial de valorização. Ela está cotada por 7 vezes de PL, a seguradora mais barata do setor. O mercado está embutido um risco aqui relacionado ao agro, né, na empresa. Então 7 vezes dividido aqui pelo preço-lucro médio da ação, que fica nesta faixa de 11,6, né, dividido por 7,16, né, a empresa aqui tem um potencial de alta de 62,15% na cotação, fora esse bom retorno de dividendos. Então pensa da seguinte forma, 1 menos payout médio da BB Seguridade, que fica nesta faixa aqui de 9%, e ela tem um altíssimo ROI, tá? Que fica na faixa de 85%. Seguradoras têm um ROI muito alto, então ela pode crescer a uma taxa de 8,5% ao ano na média. Aí soma com um dividendo médio na faixa de 10, tá? Pra gente não ser muito otimista. Ela tem 18,5% ao ano de retorno. Fora que eu nem considerei uma possível reprecificação dos múltiplos da empresa e ainda por cima, consequentemente, o reinvestimento dividendo. Então, uma ação
que poderia deixar vários investidores bem ricos, tá? Tanto pelo potencial de valorização e também por você receber excelentes dividendos na sua carteira. Segunda ação dessa lista, as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, eu acho que ainda tem um potencial de retorno mais elevado do que a BB Seguridade, tá? Eu me arrisco até dizer isso. Por mais que a BB Seguridade hoje esteja pagando um dividendo superior ao do Banco do Brasil, ele está com uma assimetria de retorno muito melhor. Por quê? Porque o banco ele tem passado por uma dificuldade pontual relativa ao agronegócio. O lucro líquido do Banco do Brasil despencou e as projeções para este ano é que o lucro líquido se encerre na faixa de 20 a 25 bilhões, tá? E perceba que não é a primeira vez que o Banco do Brasil tem crise. 2000 ali, né? E 15, o Banco do Brasil viu o seu lucro líquido tombar mais de 50%. 2000 ali, 12, teve um prejuízo, pra vocês terem ideia, tá? Prejuízo pontual, mas em seguida ele recuperou muito rápido. Aí teve ali, ó, no caso, né, 1994, não aparece aqui, mas ele também teve crise. Então o Banco do Brasil, ele sempre superou as crises tranquilamente. E essa vai ser só mais uma crise. Por isso, nesses cenários de estresse, o banco, ele proporciona um ponto de entrada bastante interessante. Hoje ele está sendo cotado por 0,64 preço sobre valor patrimonial. Numa possível reprecificação de múltiplos, o Banco do Brasil poderia se apreciar para atingir ali o valor patrimonial, né? Que histórico, que ele já chegou a mais de uma vez, ele poderia se apreciar, pessoal, 149% na cotação. Perceba que ele tem um potencial de valorização bem superior ao da BB Seguridade. Enquanto a seguradora acaba subindo de 60% a 70%, o Banco do Brasil, ele costuma subir o dobro disso. Fora que ele é um banco cíclico, né? Que tem ali o agro como principal componente na sua receita. Quando a gente há um ciclo de alta nas commodities, o banco se aprecia muito mais. Em 2008, por exemplo, não aparece aqui, mas o PVP do Banco do Brasil foi cotado por 4. Então imagina se num futuro ele chega, a gente não sabe, em 4 vezes, tá? Ele poderia subir 534% na cotação. E só para voltar na média histórica, isso aqui já é mais plausível, ele voltar pelo menos para suas médias, já teríamos uma alta, pelo menos ali, de 58,73% na cotação. E agora, utilizando o preço justo do Benjamin Graham, a gente também percebe que a ação, mesmo sendo aqui pessimista para Banco do Brasil neste ano, o banco ainda está extremamente barato, com preço justo na faixa de R$51, que dividido aqui pela cotação atual de R$20, né, nos dá um potencial de alta de 157% na cotação de Banco do Brasil. E os proventos tendem a voltar a ficar elevados para o ano seguinte, para os próximos anos. Então vamos supor o seguinte, 1 menos payout vezes ROI. O ROI médio do Banco do Brasil é de 15% ao ano. Então a gente tem 10,5% de crescimento de lucro, somado a um provento médio na perpetuidade de 8,6, retorno, né, ou seja, 10,5 mais aqui 8,6, retorno embutido no preço da ação de 19% ao ano. Mais o reinvestimento do provento e uma possível reprecificação dos múltiplos pelo mercado, podemos ter um retorno embutido no preço da ação de 23,1% ao ano. Então perceba que superaria a BB Seguridade em 3 pontos percentuais. 3% a mais. Mas é óbvio que ele tem mais retorno porque o risco também acaba sendo mais elevado. Não o risco de quebra, e sim risco de volatilidade. A seguradora ela é mais previsível, oscila menos. O Banco do Brasil tem oscilações mais bruscas. Você já pega aqui pelo gráfico, ó. Olha como o Banco do Brasil tomba e sobe de repente. Pandemia desabou mais de 50%, agora mesmo desabou mais de 20%. Teve ali, ó, no caso, greve dos caminhoneiros tombou na cotação. Então perceba que de tempos em tempos o Banco do Brasil apresenta, né, várias oportunidades de entrada, mas você vai precisar ter um estômago um pouco maior. Enquanto que a seguradora não tem tanta volatilidade, ó. Você pega aqui o gráfico, perceba que ela tem menos tombos, né? Mas ainda assim também tem uma volatilidadezinha. O Banco do Brasil tem mais volatilidade, por isso que ele proporciona uma assimetria de retorno mais elevada. E acho também uma potencial empresa para deixar aí o investidor milionário. Lembrando que nada se trata de recomendação. Terceira e última ação dessa lista, as ações aí da BR Partners, pessoal. Essa daqui, ao meu ver, das 3 citadas, é a que mais tem potencial de retorno. Mas calma lá, vamos com calma, porque também é a que tem maior risco. Perceba que eu fiz ali da menos barata para a mais barata, tá? Ou seja, tecnicamente, da que menos tem potencial de retorno para a que mais tem potencial. Mas esse potencial de retorno não vem aliado a uma segurança, vem aliado a um risco mais elevado. Ou seja, ela tem mais potencial de retorno do que a BB Seguridade e o Banco do Brasil, mas tem um risco mais elevado. Pablo, por que ela tem esse risco? Justamente porque ela é
uma microcap. Ela é uma empresa de baixa capitalização de mercado, então ela tem um risco de concorrência maior, ela tem risco de quebra maior, né? A gente tem que reconhecer a realidade. Mas o bom é que a situação financeira da empresa hoje está muito confortável. E desde a fundação dela, que foi em 2009, ela tem se comportado muito bem, atravessou várias crises e hoje está indo muito bem, sempre deu lucros, tá? Hoje, a BR Partners, ela é o quê? Ela atua por intermediários financeiros. Pablo, como assim? Simplifica pra gente. Ela é um banco, mas ela é um banco de investimentos. Ela não tem como principal a atividade de crédito, como os bancos múltiplos, né? E, consequentemente, ali, os bancões comerciais tradicionais, como o Banco do Brasil, Itaú, BTG Pactual. Ela atua bem subnichada, mesmo para intermediação financeira. Ou seja, o wealth management, né? Ou seja, ficar ali gerindo grandes fortunas de famílias ricas. Ela atua também ali na parte, né? Consequentemente, de intermediação, ou seja, fazendo IPOs ali para empresas novas na bolsa de valores, então ela fica menos sensível, né, ao ciclo macroeconômico da taxa Selic. Por quê? Se a gente observa hoje, mesmo com uma Selic alta, justamente por ela ter parte da receita dela aplicada ali em um wealth, gerir famílias com grandes fortunas, o rico pode estar com juro de 30% ao ano, ele tem dinheiro para continuar exercendo seus serviços, tá? Por isso que a empresa ela está tendo um ROI de 22% ao ano, porque as áreas de atuação dela não dependem de um ciclo macroeconômico favorável, diferentemente dos outros bancos que sofrem com uma Selic mais alta. A BR Partners não. Mesmo no ambiente acirrado, ela tem tido um ROI acima de 20% ao ano. E sabe qual é o mais legal disso? Olha o tamanho da margem líquida, 51%. A cada 100 de receita, ela retoma R$51 de lucro líquido, tá? Então perceba que é uma small cap de grande crescimento, mas ela já no curto prazo tem demonstrado bons números, mesmo na situação difícil. Imagina se a Selic cair, ela poderia se beneficiar ainda mais, tanto por um fluxo positivo dos estrangeiros nessa microcap, que tem um potencial de alta mais elevado do que as ações blue chips, e também ali, né, consequentemente por uma taxa de crescimento de lucros mais expressiva. Só para vocês terem uma ideia, o lucro da BR Partners em apenas 5 anos cresceu ali, tá? Mais ou menos aqui, ó, se eu pegar 180 milhões, que é o lucro líquido atual, e dividir pelo lucro líquido de 22 milhões, crescimento total de 718%. Então, supor que a empresa cresça 20% ao ano é tranquilo. E aí, quanto que ela paga de dividendos? Ela tem pago, contemplado, um alto payout. Ela tem pago 84%, de 80% a 60% de payout. Tem pago ali de 8% a 11% de yield. Então, supondo, tá, que a BR Partners vai crescer 20% ao ano e tenha um dividendo médio na faixa de 8,5% ao ano, né, na perpetuidade, ela poderia trazer um retorno embutido no preço da ação de 28,5% ao ano. Então perceba que superaria o retorno do Banco do Brasil e superaria em larga escala o retorno da BB Seguridade, mas tem um risco maior, é uma microcap, tem um risco mais elevado. Mas o capitalismo funciona dessa forma, pessoal, ele premia o risco. Se você corre um risco mais alto, você tem uma expectativa de retorno mais elevada. Pensa só, 28% ao ano de forma composta. E detalhe, se o lucro da empresa continuar crescendo 20% ao ano, lá no futuro, a gente tem um lucro líquido hoje ali na faixa de 180 milhões de reais, daqui 10 anos ela poderia estar lucrando mais ou menos ali, tá? 1,1 bilhão. Imagina se o mercado precifica a ação por 1,1 bilhão de lucro a 13 vezes, que é a média da empresa. Ela poderia valer 14,3 bilhões de reais lá no futuro, tá? Deixando de ser uma microcap. Aí, dividido pelo valor de mercado atual da empresa, teríamos um potencial de alta de 615%, fora o grande retorno de dividendos que pode acontecer nesse meio do caminho, e você ter um retorno total na sua carteira bem expressivo. É por isso que eu também decidi comprar bastante ações da BR Partners, visando esse crescimento a longo prazo. Espero ali uma leve correção de preços para eu poder aumentar ainda mais a minha posição. O bom é que de todas as microcaps do mercado, eu acho ela menos arriscada, porque ela mesmo no cenário difícil já tem reportado um bom ROI, a área de atuação dela é menos cíclica, né? Tem ali o Elf, gestão de grandes fortunas, é meio que um Itaú, tá? Porque o Itaú também tem a parte dele de carteira de crédito ligada para alta renda. A BR Partners, ela atua em alta renda, mas gerindo o patrimônio dessas famílias. E ali, consequentemente, tem a parte de mercado de capitais, títulos de dívida e esse crescimento que ela tem conseguido ter ali no mercado de IPOs. A empresa vem se expandindo muito bem, fez ADRs ali no exterior, crescimento da empresa tem ficado muito bom. E agora, o indicador infalível que funciona para microcaps como BR Partners é, no caso, o PEG Ratio do Peter Lynch, tá?
que mede a taxa de crescimento da empresa juntamente com quanto ela vale. Então, se eu pegar aqui, ó, 10,83 de PL e dividir, no caso, por uma taxa de crescimento de 20% ao ano, hoje ela está um PEG Ratio de 0,54, denotando que pelo indicador do Peter Lynch, que conseguiu uma rentabilidade superior a 29% ao ano, ele cita de que a ação está barata e tem um grande potencial também de alta. Somente hoje, para ela ficar no preço tecnicamente justo, ela precisaria valer pelo menos R$30. Por isso que eu ainda acho que a ação está barata. E posso, por mais que hoje esteja R$18, eu posso dar uma beliscada, tá, pessoal? Porque meu preço médio na empresa está em 15. Então, para aumentar esse preço médio, eu precisaria de um aporte muito grande. Mas se eu fizer um aporte ali pequeno, de R$1.000, R$2.000, por exemplo, tá? Não vai me prejudicar tanto, porque eu já tenho uma grande posição e meu preço médio não vai subir abruptamente. Então, posso aproveitar a empresa nestes preços também, sem problema nenhum, porque o crescimento dela tem ido muito bem. E se essa taxa continuar aumentando, ela pode ser uma das vencedoras da carteira, tá? Aqui mais vai trazer retorno, mas obviamente o risco é mais elevado. Por isso que eu tenho bom senso e eu não vou colocar uma posição como o Banco do Brasil, né? Que já é uma posição bem grande, mas o Banco do Brasil é mais sólido, tem menos risco. A gente sabe que ele volta quando alguma coisa dá errado. E se ela azedar de vez? Aí a gente não tem como saber. Por isso que a gente precisa fazer um gerenciamento de risco um pouco mais acirrado nessas microcaps do mercado. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Achei bacana o seu vídeo, mas será que você tem alguma coisa que nos facilite o nosso dia a dia, traga um potencial de retorno mais elevado sem ter um risco tão alto? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso, tá? Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm alguma dessas três. Em particular, eu tenho as três na carteira: Banco do Brasil, BR Partners e as ações da BB Seguridade. Perceba que hoje elas são as três maiores posições da carteira. E eu pretendo ir aumentando posição nas três, tá? BR Partners fazendo aportes parcelados, Banco do Brasil posso fazer aportes mais agressivos nessa região de preço de R$20 a R$19 e BB Seguridade nessa região de R$31 a R$32. Vou realizando aportes agressivos e pretendo fazer com que BR Partners e BB Seguridade sejam também grandes posições da carteira do canal, mirando justamente, né, esse médio e longo prazo. E por fim também comprando um pouco de Petrobras e Vale, que são posições também que eu tenho me posicionado para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!